Opa, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez para poder ler a palavra do Senhor no dia de hoje. E antes da gente iniciar com a leitura, eu queria fazer um breve comentário. Hoje eu estou recebendo algumas visitas em casa, então tá uma correria receber algumas visitas, então pode ser que você escute barulho de conversas ao fundo desse vídeo, ou até mesmo algum barulho de música, tá bom? Mas a prioridade é a gente estar aqui conectado com o Senhor, fazer essa leitura bíblica, porque não podemos falhar nenhum dia. Então não importa se estamos com visitas em casa, já pedi licença ali porque eu tinha algo para poder fazer e nós estamos aqui. Não importa se tem visita ou se está um dia tranquilo, todos os dias é o dia de ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler do capítulo 7 do livro de Provérbios, beleza? Até o capítulo 13. Então já pega aí a tua Bíblia para a gente poder dar início aqui com a leitura do dia de hoje. No capítulo 7. Meu filho, conserve as minhas palavras e guarde os meus preceitos. Observe os meus preceitos e você terá a vida. Então todos aqueles que seguem os caminhos do Senhor, que ama a Deus sobre todas as coisas e segue aquilo que Ele ordena, pode ter certeza que essa pessoa terá a vida. E a vida, não a vida somente nessa terra, a vida com alegria nessa terra que as pessoas colherão os frutos de seguir o caminho do Senhor, mas a vida eterna, aquela vida onde nós iremos fazer a morada junto com o nosso Pai. Então que nós possamos escolher seguir os preceitos, seguir os caminhos de Deus, pois só assim nós teremos vida. Guarde a minha instrução como a pupila dos seus olhos. Amarre-as nos dedos e a escreva na tábua do coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã. Trate a inteligência como amiga, para que ela o proteja da mulher estrangeira e da estranha que seduz com a palavra. Eu estava na janela de minha casa observando por trás das grades. Vi alguns rapazes ingênuos e notei que um deles não tinha juízo. Ele passava pela rua, perto da esquina, e se dirigia para a casa da estrangeira. Já caía a noite de lua nova. Uma mulher foi ao encontro dele, vestida como prostituta e cheia de malícia. Era ousada e insolente, e seus pés não paravam em casa. Ora estava na rua, ora na praça, espreitando em cada esquina. Então ela agarrou e beijou o rapaz. Depois lhe falou descaradamente: preparei um sacrifício de comunhão porque hoje estou cumprindo uma promessa. Por isso saí para encontrar você, estava ansiosa por vê-lo e acabei encontrando você. Cobri a cama com colchas e estendi lençóis do Egito. Perfumei o quarto com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com carícias até de manhã. Vamos nos saciar com amores, porque o meu marido está fazendo uma longa viagem e não está em casa. Ele levou a bolsa com o dinheiro e não voltará até a lua cheia. Com tantas palavras, ela o apanhou e o atraiu com lábios enganadores. O infeliz correu atrás dela, como boi para o matadouro, como animal preso no laço, até uma flecha o atingir no lado. Foi como o pássaro que voa para a arapuca sem saber que vai perder a vida. Agora, meu filho, escute, preste atenção no que vou dizer. Que o seu coração não se extravie para o caminho da estrangeira e que você não se perca nas trilhas dela. Ela já assassinou muita gente e suas vítimas foram numerosas. A casa dela é um caminho para o túmulo, uma descida para o reino da morte. Se nós pensarmos, se nós refletirmos aqui sobre essa passagem do capítulo 7, ela fala muito sobre essa questão de ser atraído por uma mulher estrangeira. Até fala aqui na palavra, que vê, ó, deixa eu ver se eu acho. Uma mulher foi ao encontro dele vestida como prostituta e cheia de malícia. Hoje nós vivemos num mundo onde a prostituição é algo muito comum. Qualquer rua que você passa, qualquer avenida, você vê algumas prostitutas e até mesmo alguns rapazes, alguns garotos de programa. E, infelizmente, o mundo hoje está perdido. As pessoas fazem daquilo que Deus deu para o homem e para a mulher, para reproduzir, para criar filhos, para glorificar o nome de Deus. A gente percebe que até as coisas boas, infelizmente, o maligno tem tornado essas coisas em pecado. Essas coisas
em perdição. Então a gente percebe que hoje a prostituição está assim num número gigantesco. Mas a palavra do Senhor é muito bem clara. Agora, meu filho, escute, repetindo aqui, tá? Preste atenção no que vou dizer, que o seu coração não se extraviu para o caminho da estrangeira e que você não se perca nas trilhas dela. Então que nós possamos conservar o caminho do Senhor, seguir nos caminhos de Deus, não cair nesse mundo de prostituição. Hoje esse pecado está tão frequente nas pessoas, e prostituir não é só se vender o seu corpo, mas a partir do momento que você tem uma relação sexual com uma pessoa antes do casamento, podemos se considerar isso como prostituição, pois vocês estão ali somente pelo desejo carnal e não estão colocando a vontade de Deus acima de todas as coisas. Então não vamos deixar ser guiados pelo caminho do pecado, não vamos deixar ser extraviado para o caminho do mal. Vamos glorificar o nome de Deus e vamos fazer as coisas do jeito certo, pois as pessoas acham que agora fazer o certo que é a loucura, né? E esquecem que a loucura, eles estão fazendo com que a loucura seja algo normal. Não vamos aceitar isso. Somos cristãos e cristãos verdadeiros vão fazer a coisa certa, aquilo que Deus ordena. Pois se formos considerados como loucos por alguns por seguirmos o caminho de Deus, então nós seremos loucos em Deus. Nós seremos loucos porque seguimos Deus. Não importe com o que o mundo fala, siga a Deus, tá? Então não se extravie, não se deixe cair nesse pecado tão frequente nos dias de hoje, tá bom? Reflita, vamos refletir. É algo que eu preciso falar para mim mesmo, não falo só para você. É algo que eu preciso refletir diariamente, para que eu possa seguir o caminho de Deus e não deixar cair no mundo da prostituição. Capítulo 8 de Provérbios. Ouçam, a sabedoria está chamando, o entendimento faz ouvir a sua voz. O entendimento faz ouvir sua voz? Nas elevações ao longo do caminho, nas encruzilhadas das estradas, junto às portas na entrada da cidade e nos portões de saída, ela se apresenta exclamando: Homens, eu me dirijo a vocês, eu me dirijo aos filhos de Adão, para que os ingênuos aprendam a sagacidade e os insensatos adquiram bom senso. Escutem bem, porque vou dizer coisas importantes e dos meus lábios vão sair palavras justas. A minha boca vai proclamar a verdade e os meus lábios aborrecem a injustiça. Todas as palavras da minha boca são justas, nenhuma delas é enganadora ou falsa. São verdadeiras para quem sabe discernir e retas para quem possui o conhecimento. Aceitem a minha disciplina e não o dinheiro. Prefiram o conhecimento em lugar do ouro, porque a sabedoria vale mais do que as pérolas e nenhuma joia se compara a ela. Então a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, vale mais do que qualquer coisa neste mundo, mais do que qualquer coisa material. Então antes de buscar qualquer coisa nesse mundo, vamos buscar a sabedoria em Deus, a sabedoria de Deus, pois isso sim é ser rico de verdade. Eu, a sabedoria, sou vizinha da sagacidade e tenho conhecimento e reflexão. Temer a Javé é odiar o mal, por isso eu detesto o orgulho e a soberba, o mau comportamento e a boca falsa. Eu possuo o conselho e o bom senso. A inteligência e a fortaleza me pertencem. É através de mim que os reis governam e os príncipes decretam leis justas. Através de mim os chefes governam e os nobres dão sentenças justas. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontrarão. Comigo estão a riqueza e a honra, a prosperidade e a justiça. Então, procure a sabedoria e você vai encontrar. Procure a sabedoria que vem de Deus e pode ter certeza que buscarmos verdadeiramente, se buscarmos com o coração aberto verdadeiramente, nós iremos encontrar a sabedoria de Deus, pois Ele nos dá gratuitamente. Então busquemos a sabedoria que vem de Deus. O meu fruto vale mais do que ouro puro e a minha renda vale mais do que prata de lei. Eu caminho pela trilha da justiça e ando pelas veredas do direito, para levar riquezas aos que me amam e encher os meus cofres. Javé me produziu como o primeiro fruto de sua obra, no começo de seus feitos mais antigos. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio antes que a terra começasse a existir. Fui gerada quando o oceano ainda não existia, e antes que existissem as fontes de água. Fui gerada antes que as montanhas e as colinas fossem implantadas, quando Javé ainda não tinha feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Quando ele fixava o céu e traçava a abóbada, sempre sobre o oceano, eu aí estava. Eu me achava presente quando ele condensava as nuvens no alto e fixava as fontes do oceano.
quando punham limite para o mar, do modo que as águas não ultrapassassem a praia, e quando assentava os fundamentos da terra. Eu estava junto com ele, como mestre de obras. Eu era um encanto todos os dias, e brincava o tempo todo em sua presença. Brincava na superfície da terra e me deliciava com a humanidade. Então, antes mesmo de todo o existir que Deus fez através das suas mãos, a sabedoria já existia. Então, que nós possamos buscar sempre a sabedoria que vem de Deus. Portanto, os meus filhos, me escutem. Felizes os que seguem os meus caminhos, obedecem à disciplina e vocês se tornarão sábios. Não a desprezem. Feliz o homem que me obedece, vigiando todos os dias em minha porta, esperando na entrada da minha casa. Quem me encontra, encontra a vida, e goza do favor de Javé. Quem me perde, se arruína a si mesmo, pois todos os que me odeiam amam a morte. Então nós vemos aqui que a sabedoria quem me encontra, encontra a vida, e goza do favor de Javé. A sabedoria, cara, é desfrutar da vida verdadeiramente, a vida que Deus nos deu. A sabedoria é temer a Deus, entendermos que nós não somos nada sem Ele. Não existe a nossa verdade, não existe a minha verdade, a tua verdade. Existe a verdadeira verdade, que é a verdade de Deus. Então que nós possamos ter a sabedoria e temer a Deus sobre todas as coisas. Pois assim como diz na palavra, quem me encontra, encontra a vida e goza a favor de Javé. Então quem encontra a sabedoria de temer a Deus sobre todas as coisas, encontra o verdadeiro sentido da vida. Porém, quem me perde se arruína a si mesmo, pois todos os que me odeiam amam a morte. Então aqueles que buscam seguir as suas próprias vontades, os seus próprios anseios, estão infelizmente caminhando para o caminho da morte. Pois sem Deus não há vida. Sem Deus não há existência. Pois tudo partiu da mão dele. Partiu tudo da vontade dele. Então sem Deus não há vida. Então não se perca. Não se deixe perder pelas suas vontades. Busque a sabedoria, que é temer a Deus sobre todas as coisas. Capítulo 9. A sabedoria construiu a sua casa, talhando suas 7 colunas, abateu seus animais, preparou o vinho e pôs à mesa. Enviou suas criadas para anunciar nos pontos a mais altos da cidade. Os ingênuos venham até aqui. Quero falar aos que não têm juízo. Venham comer do meu pão e beber do vinho que eu preparei. Deixem de ser ingênuos e vocês viverão. Sigam o caminho da inteligência. Só tomar uma água aqui, só um minutinho. Vamos lá, vamos continuar aqui. Quem corrige um zombador atrai o seu desprezo, e quem repreende o injusto atrai o insulto. Não repreenda o zombador, porque ele odiará você. Repreenda o sábio, pois ele lhe agradecerá. Dê um conselho ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Dê instrução ao justo e ele aprenderá ainda mais. O princípio da sabedoria é o temor de Javé, e conhecer o santo é inteligência. Então, se quisermos viver verdadeiramente, é aquilo que eu comentei. O princípio da sabedoria é temor. O princípio da sabedoria é o temor de Javé. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, viver nesse mundo com inteligência, cara, busca a Deus sobre todas as coisas, ame a Deus sobre todas as coisas. Aqui sim, você vai encontrar a verdadeira sabedoria e conhecer o santo é inteligência. Então, sejamos inteligentes, buscamos a Deus sobre todas as coisas, para assim nos tornarmos sábios. Por meio de mim, você prolongará os seus dias e terá mais anos de vida. Se você for sensato, a vantagem será sua. Se for zombador, o azar será seu. A senhora insensatez é irrequieta, é uma ingênua que não conhece nada. Ela fica sentada na porta da casa, num banco de onde domina a cidade. Daí, ela chama os que passam e que vão seguindo pelo caminho reto. Os ingênuos venham aqui. Quero falar aos que não têm juízo. A água roubada é mais doce e o pão comido às escondidas é mais gostoso. Eles não sabem que na casa dela estão mortos os que os seus convidados vão para o reino dos mortos. Capítulo 10. Antes da gente iniciar no capítulo 10, vocês vão perceber aqui, se você nunca leu o livro de Provérbios, você vai perceber isso aí, que a partir daqui, acredito que até o final, deixa eu até conferir aqui para não falar diferente. Digamos que até o final do livro de Provérbios,
nós veremos aqui que cada versículo ele traz uma reflexão, ele traz algo bem importante para a nossa vida. Nós poderíamos ficar aqui várias e várias horas somente em um versículo. Porém, como nós estamos num desafio aqui de ler a Bíblia completa, né, por durante um ano, infelizmente a gente não pode focar em todos os versículos, tá bom? Mas depois leia com bastante calma e perceba que cada versículo ele conta uma história. Olha para você ver, coisas aí de uma frase de 2, 3 linhas pode trazer ensinamentos maravilhosos para nossa vida. Nós poderíamos ficar aqui horas. Porém, a gente vai passando aqui e aqueles que talvez eu acredito ser o mais importante, eu vou estar comentando aqui com você, tudo bem? Mas depois você para e reflita em cada versículo do livro de Provérbios, é muito interessante. Mas vamos continuar aqui, capítulo 10. Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra o pai, o filho insensato entristece a mãe. Tesouros injustos não trazem proveito, mas a justiça livra da morte. Javé não deixa que o justo passe fome, porém reprime a ambição dos injustos. A mão preguiçosa empobrece, mas o braço trabalhador enriquece. Nós vemos aqui que a preguiça não nos leva a nada. A preguiça, cara, só vai nos levar para a pobreza. Então que nós possamos ser homens, ser mulheres ágeis, dispostos a trabalhar. Pois só assim, cara, que nós seremos abençoados por Deus. Não vamos achar que é só cruzar as pernas e Deus vai colocar tudo nas nossas mãos. Não é assim. Precisamos trabalhar arduamente. É isso que Deus está nos ensinando no dia de hoje. Então, pare de ser preguiçoso, pare de ser preguiçosa e vamos trabalhar, tá bom? Cai fundo aí, vamos trabalhar, não tem essa não. Quem armazena no outono é prudente, quem dorme na colheita passa vergonha. As bênçãos descem sobre a cabeça do justo, mas a boca dos injustos esconde violência. A memória do justo é bendita, mas o nome dos injustos apodrece. O homem de bom senso aceita o mandamento, mas o estúpido se arruína pela boca. Quem se comporta com integridade vive em segurança. Quem segue o caminho torto acaba desmascarado. Quem faz vista grossa causa pesares, quem repreende apertamente traz remédio. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos injustos esconde violência. O ódio provoca rixas, mas o amor cobre todas as ofensas. Então que nós possamos cultivar amor. Mesmo nesse mundo onde a gente às vezes acha que, poxa, será que eu vou fazer o bem para aquela pessoa, mesmo ela desejando o mal para mim? Sim, é isso que a Bíblia nos ensina. Vamos parar de plantar o ódio, vamos parar de plantar a raiva, a inveja, as coisas ruins e vamos começar a plantar o amor que vem de Deus, pois só assim nós seremos salvos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então vamos amar, 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 pois esse é a lei do Senhor. Não é nem assim, tipo assim, amor não é nem mais um sentimento, não. Amor é uma lei de Deus, então vamos amar verdadeiramente, tá bom? Na boca da pessoa prudente existe sabedoria e a vara é para as costas do insensato. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do tolo é perigo iminente. A fortaleza do rico é a sua fortuna, mas a ruína dos fracos é a sua pobreza. O salário do justo leva para a vida, mas o ganho do injusto leva para o pecado. Quem aceita a disciplina caminha para a vida. Quem despreza a correção se extravia. A boca sincera aplaca o ódio, mas quem espalha a calúnia é insensato. Quem muito fala acaba ofendendo a pessoa prudente. Quem muito fala acaba ofendendo. A pessoa prudente põe freio na boca. A boca do justo é prata de lei. A mente dos injustos não vale nada. A boca do justo alimenta muita gente, mas os estultos morrem por falta de juízo. A bênção de Javé faz prosperar e a nossa fadiga nada lhe acrescenta. O insensato se diverte fazendo mal, o inteligente se diverte com a sabedoria. Para o injusto acontece o que ele teme, para os justos é dado o que eles desejam. Quando vem o furacão, o injusto desaparece, mas o justo permanece firme para sempre. Vinagre nos dentes e fumaça nos olhos é o preguiçoso para quem o envia. O temor de Javé prolonga os dias, porém os anos dos injustos serão abreviados. A esperança dos justos acaba em alegria, mas a esperança dos injustos termina em fracasso. O caminho de Javé é refúgio para o íntegro, mas para os malfeitores é terror. Então que nós não possamos enxergar o caminho de Deus como um caminho de terror, como um caminho, de julgamento. Pois Deus, ele é amor.
Porém, ele nos pede para que amemos a ele verdadeiramente, de coração aberto, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, sobre todas as coisas. Então vamos amar a Deus sobre todas as coisas, pois somente assim nós conseguiremos enxergar pelos olhos da fé que o caminho, seguir o caminho de Deus não é nenhum sacrifício, pelo contrário, é por amor que nós vamos seguir a Jesus. O justo nunca vacilará, mas os injustos não habitarão na terra. A boca do justo diz coisas sábias, mas a língua perversa será cortada. As palavras dos justos destilam bondade, a boca dos injustos destila perversidade. Javé detesta balanças falsas e gosta do peso justo. Capítulo 11, perdão, tá? Só repetindo aqui, acabei esquecendo. Capítulo 11. Javé detesta balanças falsas e gosta de peso justo. Depois da soberba vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade guia os retos, mas a perversidade arruína os traidores. A riqueza é inútil no dia da ira, mas a justiça liberta da morte. A justiça aplana o caminho dos íntegros, mas o injusto cai por sua injustiça. A justiça salva os retos, mas os traidores são apanhados na própria cobiça. Quando o injusto morre, sua esperança desaparece, e a esperança nas riquezas também desaparece. O justo escapa de aperto, o injusto cai em lugar dele. O injusto arruína o próximo com a boca, mas os justos se salvam pelo conhecimento que o possuem. A cidade festeja o triunfo dos justos e canta de alegria quando os injustos perecem. A cidade prospera com a bênção dos retos, mas se destrói pela boca dos injustos. Quem despreza o próximo não tem bom senso. O homem prudente guarda silêncio. Quem fala demais espalha segredos. O homem de confiança mantém a discrição. Sem liderança, o povo se arruína e com muitos conselheiros se salva. Quem serve de fiador para um estrangeiro acaba se prejudicando. Quem evita compromissos permanece tranquilo. A mulher formosa adquire honra, os violentos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo. O homem cruel destrói a si próprio. Então, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que nós acreditamos, fazer o bem, ser uma pessoa melhor, uma pessoa que ajuda o próximo, que ama o próximo como a ti mesmo, faz bem, cara, para si. Faz bem verdadeiramente mais para si do que para o outro. Porém, aquele homem cruel destrói a si próprio. Aquele que planta maldade, aquele que planta ódio, que não está nem aí para o outro, está pouco se lixando para o outro, esse está se autodestruindo, não está nem destruindo o outro, mas está cavando a sua própria cova. Então vamos ser mais amáveis, pois no mundo hoje, onde o amor é algo supérfluo, é algo até um pouco grotesco, nós cristãos não iremos plantar esse amor que as pessoas falam que, tipo assim, não, amo você, mas, né, a gente sabe que é da boca para fora. Nós cristãos não seremos assim, nós vamos plantar o amor de verdade, o amor que vem de Deus. O injusto conquista os lucros enganosos, quem semeia a justiça tem salário seguro. Quem pratica a justiça busca a vida, quem segue o mal caminha para a morte. Javé detesta a mente tortuosa, mas aprecia o comportamento íntegro. Cedo ou tarde o mal será cobrado, mas a descendência dos justos será salva. Anel de ouro em focinho de porco é a mulher bonita, mas sem bom senso. O desejo dos justos se realiza, as ilusões dos injustos não levam a nada. Há quem dá generosamente, e a sua riqueza aumenta ainda mais, e há quem acumula injustamente e acaba na miséria. Quem é generoso progride na vida, e quem dá de beber jamais passará sede. O povo amaldiçoa quem só nega alimentos e abençoa quem os põe no mercado. Quem madruga para o bem alcançará favor, mas quem busca o mal será vítima do mal. Quem confia na própria riqueza murchará, mas os justos brotarão como folhagens. Quem cria desordem em casa terá vento como herança, e quem não tem juízo será escravo de quem é sábio. O fruto do justo é árvore de vida, e o sábio cativa as pessoas. Se até o justo recebe sua recompensa aqui na terra, quanto mais o injusto e o pecador. Capítulo 12. Quem ama a correção ama o saber. Quem detesta a correção torna-se imbecil. Então que nós possamos aceitar a correção, pois no mundo hoje qualquer um acha que está certo do jeito que é. Não é bem assim, precisamos ser corrigidos e ser corrigidos segundo a palavra de Deus. Então aceite ser corrigido,
principalmente da mão do nosso Senhor. A correção que vem de Deus é uma correção valiosíssima. Javé favorece o homem bom, mas condena o astuto. Ninguém se firma pela injustiça, mas a raiz dos justos não será abalada. Mulher forte é a coroa para o marido, mulher de má fama é cárie nos ossos. Os projetos dos justos são retos, as táticas dos injustos são traiçoeiras. Os conselhos dos injustos são armadilhas mortais, mas a boca dos retos salva do perigo. Os injustos são derrubados e desaparecem, mas a família dos justos permanece firme. O homem de bom senso é elogiado, mas o homem de coração perverso é desprezado. É melhor ser modesto e ter um só empregado do que bancar o rico e passar fome. O justo sabe cuidar de tudo e o que os animais precisam, O justo sabe cuidar de tudo o que os animais precisam, mas os injustos não são capazes de se compadecer. Quem cultiva seu campo ficará saciado de pão. Quem corre atrás de ilusões não tem bom senso. A cobiça do injusto é uma rede de males, mas a raiz dos justos prospera. O mal fica preso na falsidade da própria boca, mas o justo se livrará do aperto. Cada um se satisfaz com aquilo que fala, mas receberá conforme aquilo que faz. O tolo fica satisfeito com sua conduta, mas o sábio obedece ao conselho. Então que nós não possamos ser tolos, achando que a nossa verdade é a verdade verdadeira, achar que tudo aquilo que nós queremos fazer, nós vamos fazer sem pensar no dia de amanhã. Pelo contrário, o sábio obedece ao conselho, e o conselho é a palavra de Deus, seguir aquilo que Deus nos ordena. Então que possamos ser sábios e não tolos. O tolo mostra logo a sua raiva, mas a pessoa esperta disfarça a ofensa. Quem diz a verdade proclama a justiça, a testemunha falsa proclama a mentira. Há quem use a língua como espada, mas a língua dos sábios produz cura. A língua sincera permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. A mente de quem planeja o mal é amarga, e quem aconselha a paz vive tranquilo. Ao justo nada de mal acontece, mas aos injustos vivem cheios de desgraças. Javé detesta a boca mentirosa, mas o homem sincero conquista o favor dele. O homem esperto esconde o seu conhecimento, mas a mente dos insensatos proclama sua própria estupidez. Mão trabalhadora mandará, mão preguiçosa servirá. A angústia deprime o coração, mas a boa palavra reanima. O justo mostra o caminho ao seu próximo, mas o caminho dos injustos extravia a eles próprios. O preguiçoso não ganha seu sustento, mas o trabalhador se torna rico. A vida se encontra no caminho da justiça, o caminho da injustiça conduz para a morte. Capítulo 13. Filho sensato aceita a correção do pai. Filho insolente não escuta a repreensão. O homem se alimenta com aquilo que fala, mas o ventre dos injustos se alimenta da violência. Quem vigia a própria boca conserva a vida. Quem solta a língua caminha para a ruína. O preguiçoso muito quer e nada tem, mas o trabalhador satisfaz o apetite. Então deixemos a preguiça de lado. Repetindo isso mais uma vez, Vamos deixar a preguiça de lado, pois ela só nos leva a ruínas, só nos leva a caminhos ruins. Então que nós possamos nos tornar pessoas dispostas pessoas dispostas a trabalhar, pois assim como diz na palavra, o trabalhador satisfaz o apetite. Então quem quer comer, comer é uma delícia, comer é muito bom, precisa trabalhar. Não fique esperando tudo cair do céu. Vá atrás, pois se Deus te deu saúde para correr atrás das suas coisas, é porque Ele já está te mostrando que você deve trabalhar. Então pare de preguiça e vamos trabalhar, beleza? O justo detesta a mentira, mas o injusto calunia e difama. A justiça guarda o homem íntegro, mas o pecado arruína o injusto. Muitos se fingem de ricos e nada têm. Outros parecem pobres e possuem muitos bens. O rico paga resgate por sua vida, mas o pobre não sofre ameaças. A luz dos justos brilha, mas a lâmpada dos injustos se apaga. A insolência só provoca brigas, mas a sabedoria acompanha os que se deixam aconselhar. Riqueza conseguida de repente acaba diminuindo. Quem ajunta pouco a pouco se enriquece. Esperança que tarda deixa doente o coração. Desejo que se realiza é árvore de vida. Quem despreza o conselho se arruinará. Quem respeita o mandamento será salvo.
O conselho do sábio é fonte de vida para evitar os laços da morte. Bom senso alcança favor, mas o caminho dos traidores conduz para a ruína. O homem esperto age com o conhecimento de causa, mas o insensato manifesta sua estupidez. O mau mensageiro provoca desgraça, mas o mensageiro fiel traz a cura. Miséria e vergonha para quem rejeita a correção, honra para quem observa a repreensão. Desejo satisfeito é doçura para a alma, mas os insensatos detestam afastar-se do mal. Quem caminha com os sábios se torna sábio, quem se junta com os insensatos torna-se mau. A desgraça persegue os pecadores, a paz e o bem perseguem os justos. A herança do bom permanece na sua família, mas a riqueza do pecador está reservada para o justo. A lavoura do pobre dá rico sustento, mas pode se perder com a falta de justiça. Quem poupa a vara odeia o seu filho, mas aquele que o ama lhe aplica a correção. O justo come e se sacia, mas o ventre dos injustos passa necessidade. Então, a gente finaliza com a leitura do dia de hoje, e eu falei duas vezes, falarei a terceira. Vamos deixar a preguiça de lado, pois a preguiça não é de Deus. Vamos nos tornar homens e mulheres que vão em busca de trazer o alimento para dentro de casa, para sustentar os nossos. Pois se nós não sustentamos nem os nossos, da nossa própria casa, quem dirá ajudar o mundo lá fora? Então que nós possamos nos tornar pessoas dispostas a correr atrás. Pois se Deus nos deu saúde, pode ter certeza que nós devemos correr atrás das coisas, tá bom? Então, deixa a preguiça pra lá, deixa a preguiça de lado e vamos trabalhar, beleza? Até amanhã, nós estaremos aqui de volta. Um beijo e um abraço pra você. Tchau, tchau.